Caleidoscópio está de volta na tela da TV Horizonte, no canal universitário, pela PUC TV e TV Educar. Várias cidades do Brasil recebem o nosso sinal. Alô, Santarém no Pará, um abração para vocês que estão recebendo o nosso sinal e estão daí, ligados aqui com a gente. O tema do programa de hoje, Tiradentes. Estamos falando sobre essa figura que muitos consideram como o primeiro herói da história do Brasil. Aqui também o bate-papo envolve a cidade histórica que leva o nome dele, teatro, filme e até aspectos da literatura daquela época. Fique ligado aqui no programa e também nas nossas redes sociais. Lá você pode ser contemplado com presentes oferecidos pelos nossos parceiros. Olha só! Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí para você o telefone da bitela. Você não vai dar bobeira, hein? Nem vai perder tudo isso. Vá lá, participe. Vamos então voltar aqui para o nosso bate-papo sobre Tiradentes. Falamos um pouquinho aqui sobre o contexto histórico, falamos já sobre a cidade de Tiradentes. Só iniciamos a nossa conversa e queria agora antecipar um pouquinho que a Indira veio acompanhada, né, Indira? Vim, eu trouxe 3 grandes personagens aí. Vamos lá então para você já me mostrar esses personagens? Vamos lá para você já me apresentar esses personagens. Quem são esses personagens que você trouxe aí pra gente? Aqui a gente tem o Tiradentes, já no momento triste, né, da história dele. A gente tem o Silvério, que todos conhecem como o traidor. E a gente tem o Cláudio Manuel, um dos mais importantes em Confidentes. O poeta, que a professora bem lembrando aqui, né? Esses personagens fizeram parte do espetáculo aí e fazem parte, né, desse espetáculo Tiradentes em Confidência Mineira, que foi desenvolvido pelo Grupo Giramundo em 1992. Isso, Como é que foi, assim, a criação dessa peça? A partir de qual contexto? Bem, o Álvaro Apocalipse, ele pensou no Tiradentes, mas no momento, assim, de fechamento do que ele chamava de trilogia brasileira, né? Que a gente tem o Cobra Honorato, tem o Guarani, e aí surgiu o Tiradentes, que foi um ano muito importante, 92, porque a gente pega os 500 anos do Brasil, a gente pega, né, o bicentenário da morte do Tiradentes e os 70 anos da arte moderna. Então ele teve a ideia de fazer o espetáculo Tiradentes, uma história de títeres e marionetes, para apresentar em São Paulo. Que bacana! Além desses personagens, quais os outros compõem, assim? São quantos que compõem essa peça? Esse espetáculo é um dos espetáculos do Giramundo que tem o maior número de bonecos da mesma técnica, né? A gente trabalha com 66 bonecos, variando em 2 técnicas, que é o boneco de Trangle, que é uma técnica francesa, né? E vem da belga também. E a gente tem bonecos de fio. Eu vou pegar o Cláudio Manuel, que é o que eu mais gosto, depois eu vou explicar por quê. O Cláudio Manuel, inclusive, aproveitar que é professora de literatura, para já explicar um pouquinho, nesse contexto, professora, né, da Inconfidência, esse momento de Tiradentes, o que a gente tinha naquela época, na literatura, marca forte, que a gente pode trazer para hoje? Então, um grupo de intelectuais, na qual o professor já explicou muito bem, formava uma Arcádia chamada Arcádia Mineira. Na Europa, tínhamos a Arcádia Lusitana, em Portugal. E essa Arcádia Mineira foi formada e liderada principalmente pelo Cláudio Manuel da Costa e por Tomás Antônio Gonzaga. Entre outros, nós temos Silva Varenga Peixoto e mais tarde Basílio da Gama. E o Cláudio Manuel da Costa, ele trazia exatamente a proposta que os poetas árcades portugueses, eles se inspiravam na literatura clássica, era um neoclassicismo, uma volta aos modelos clássicos. Então, essa volta aos modelos clássicos preconizava principalmente um ideal de vida simples, um bucolismo, pastoralismo. Então, fazer poesia nos campos, fugir das cidades, né, o encontro ao campo. Então, a felicidade se encontrava ali. E ele era o maior representante dessa característica. Ele buscava sempre curtir a natureza, falar de poemas, falava de montes, de pastores, e falava de amor,
que era o que também se falava, a poesia versava, né? A poesia do Tomás Antônio Gonzaga versava. Ele o tempo todo falava de amor, principalmente o seu amor por Marília, né? A Doroteia, a nossa Doroteia, a Marília Bela. Então, o Cláudio Manuel, ele era um dos maiores representantes da literatura Árcade, e existia nele um nacionalismo muito forte, sabe? Então, a gente já disse que ele é um pouco romântico, lá do romantismo, então ele antecipava esse... Trazia um pouco desses... né, esse nacionalismo, esse amor que ele tinha, e principalmente por Minas Gerais. Legal. Vamos ver, então, a atuação dele ali no Grupo Giramundo, né, na verdade? A técnica da Trangli, a diferença dela para os marionetes de fio é essa haste de metal que a gente tem presa na cabeça do boneco e às vezes no corpo do boneco. Eu falei que eu ia pegar o Cláudio Manuel, que ele tem uma grande importância para a gente no grupo, que foi o último boneco manipulado pelo Álvaro Apocalipse. Depois do Cláudio Manuel, ele não pegou em mais nenhum boneco dos próximos espetáculos para manipular. Então, assim, a gente tem um carinho especial. E assim, de poder pensar também, né, que isso aqui teve na mão do nosso grande mestre. Muito legal. Esse espetáculo de 1992 continua até sendo ofertado no catálogo do Grupo Giramundo, né? Isso, ele está no nosso catálogo, é um espetáculo ativo, né? Tem alguns anos que não apresenta, mas assim, quem quiser, tiver curiosidade de conhecer os bonecos, eles estão expostos no Museu Giramundo, que é aqui no bairro Floresta também. Uhum. E todos os personagens estão lá. Todos os personagens estão lá. Como também de outras peças, né? Também lá no museu. São 45 anos de história, né? Dentro desses 45 anos, a gente tem mais de 30 espetáculos de diversas técnicas de manipulação e de tipo de boneco. Ótimo. Enquanto você prepara aí o outro boneco para mostrar para a gente a outra técnica, para a gente observar aqui, professor Luiz, qual que é a importância assim, da gente pensar de Tiradentes para a história, tanto mineira quanto do Brasil? Porque muita gente apresenta até como um salvador do Brasil, né? Qual que é a grande importância? Bom, a gente tem que fazer um exercício, primeiramente, de pensar que no horizonte dos Inconfidentes não havia Brasil, não é? É uma ideia anacrônica, não é? É uma ideia que está fora do tempo deles. Eles tinham em vista, sobretudo, Minas Gerais. Minas Gerais era que é a pátria deles, né? E eles tinham conexões com as capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro. E quando pensavam, então, no movimento de ruptura com Portugal e de insurreição contra a rainha Dona Maria I, era um movimento localizado no espaço, nessa região nossa sudeste. Isso não diminui a importância nem dos Inconfidentes e muito menos do Tiradentes, que, como já o Gustavo disse, né, ele tem determinadas características, né, pessoais, né, que, digamos assim, facilitaram a construção dele como um herói, não é? Ele foi enforcado, esquartejado, ele defendeu as ideias nas quais ele acreditava no espaço público, não é? E ele era, ao mesmo tempo, por isso mesmo, ele era um sujeito muito lúcido e tinha uma percepção profundamente crítica a respeito da situação da capitania de Minas Gerais, a respeito da exploração da colônia por Portugal, a respeito da questão tributária. Então, eu acho que o Tiradentes é uma personagem singular. É um personagem singular. Né? Incrível. Bom, ali o Tiradentes agora, né, que vai ser apresentado pra gente. Inclusive, Indira, como é que o Tiradentes, assim, como é que ele é trabalhado nessa peça? Muito tempo de pesquisa, como é que foi assim, a produção? Isso, a direção do espetáculo e a direção de arte e os próprios construtores da época, eles se enfurnaram, né, em livros, biografias, documentários. Então, assim, foi baseado em muita pesquisa mesmo, até questão física dos bonecos, né? Quando eu for mostrar o Silvério, eles buscaram características marcantes da própria pessoa para criar o personagem. E a história, ela segue muito à risca ao que a gente conta mesmo, ao que a gente estuda
sobre tudo que aconteceu. E todo mundo aqui, inclusive, foi olhando e identificando os personagens, porque realmente tem essa semelhança, né, do que a gente vê nos livros. Muito lindo o trabalho. Esse ele já é um pouco mais armadinho devido às correntes, ele está passando por um momento mais difícil. Né? Muito legal. Bom, vamos inclusive colocar Tiradentes para dançar um pouquinho? Vou colocar, né? Inclusive o Fred. Fred vai tocar agora pra gente. Isso. O que você vai tocar, Fred? Vamos fazer mais um clássico do Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, Clube da Esquina número 2. Que delícia. Vamos lá, então, de Clube da Esquina, bem mineiro, como a gente gosta. E Tiradentes aproveitando aí esse momento, então, mineiro. Vamos lá. Vamos lá. Antes da morte. Da morte. Tem que aproveitar antes. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos. E lá se vai mais um dia. E basta contar com um passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio. E lá se vai mais um dia. De asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão, quero ver então a gente, 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 gente.